Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Aula de hoje, os livros proféticos. Lembrando que nós já estudamos os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que nós chamamos de Pentateuco, os 12 livros que vem na sequência, que nós chamamos livros históricos, os 5 livros poéticos, e hoje nós vamos aprender os 17 livros proféticos do Antigo Testamento. Não esquece de dar o seu joinha aí para animar o professor, para incentivar no nosso trabalho. O que foi feito? Eu peguei uma Bíblia e desmontei a Bíblia, livro por livro. Então aqui nós temos os 27 livros do Novo Testamento que nós vamos começar a estudar a partir da próxima aula. Também o Novo Testamento é dividido em 4 partes. E o Antigo Testamento, os 39 livros, também divididos em 4 partes, os 39 livros. Então nós já estudamos, como eu disse, a primeira parte, para ir decorando. Eu fico pensando, você de repente tanto tempo na igreja, anos na igreja, e ainda não decorou os livros da Bíblia, os 66. Então aproveite esta oportunidade, é para ajudar você que está começando agora, que não teve ainda esta oportunidade de decorar todos os livros da Bíblia. Isso é importante para nós que servimos a Deus. Então, veja, os 5 primeiros livros da Bíblia, eu acredito que você já decorou. Só recapitulando: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quem escreveu? Moisés. Se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar o link aí do playlist Estrutura da Bíblia. Tem todas as aulas lá. Depois nós estudamos os 12 livros históricos, começando com Josué, o sucessor de Moisés, Juízes, Rute, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro dos reis, segundo também dos reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Tudo isso é matéria dada. Na aula passada nós aprendemos os poéticos. São 5: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Hoje nós vamos aprender os 17 livros proféticos. Vou já dar uma passadinha neles, depois nós vamos aprender mais detalhes destes livros. Então, primeiro, profeta Isaías, Jeremias escreveu 2, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então estes que nós vamos ver hoje. São 17 livros, porém 16 profetas, porque Jeremias escreveu 2 livros. O livro chamado Jeremias, tem o seu nome, Lamentações de Jeremias. Então vamos para os slides? Bem, nós já aprendemos que a Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Aprendemos também que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais, que nós chamamos de apócrifos. Tudo isso já é matéria dada. E o Novo Testamento Católico, 27 livros, exatamente como o nosso Novo Testamento. Que a Bíblia Judaica, chamada Tanakh, tem 24 livros, que é exatamente igual os
39 livros da nossa Bíblia, do Antigo Testamento. Então a Bíblia do povo judeu, ela é composta só dos livros do Antigo Testamento. Agora, aqueles 24 livros, o conteúdo é exatamente igual ao da nossa Bíblia. A divisão que é diferente, mas o conteúdo é exatamente igual da nossa Bíblia. Isto que é importante, tá bom? Vamos em frente. Bem, então nós dividimos em 4 partes. A primeira parte, Pentateuco, que eu já falei, são 5 livros. Segunda parte, os históricos, 12 livros. Terceira parte, poéticos, 5 livros. E agora, quarta parte, proféticos, com 17 livros. Então, a primeira parte nós chamamos dos proféticos, nós chamamos profetas maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Por que profeta maior? É em função do tamanho dos escritos. A quantidade de escrito é maior do que os outros 12 livros. Então, profetas maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Veja que são 4 profetas, mas como Jeremias escreveu 2, então são 5 livros considerados profetas maiores. 4 profetas, porém Jeremias escreveu 2, por isso 5 livros. E agora nós vamos para os profetas menores. Então vamos para o slide. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, esta foi aquela passadinha que eu dei livro por livro. Então, decore por parte. Decore primeiro os 5 livros dos profetas maiores em função do tamanho do escrito e depois 12 livros dos profetas menores. Agora, eu vou jogar na tela grande, assim eu vou mostrar para você com o mouse algumas informações importantes, ou seja, a cronologia destes livros, como eles foram escritos, que época eles foram escritos. Então deixa eu jogar lá para a gente poder mexer aqui com o mouse. Pronto, então vamos lá. Então este período nós chamamos período assírio. Por quê? Porque lembra que nós aprendemos em história dos hebreus que os assírios levaram para o cativeiro o reino do norte? Então aqui, olha, Judá, reino de Judá. 2 tribos ficaram depois do reino dividido ao comando de Roboão. Então Judá e Benjamim. E as outras 10 tribos ficaram com Jeroboão, reino do norte ou reino de Israel. E por que tem Nínive aqui, que foi uma das capitais da Síria? Porque Jonas, lembra do profeta Jonas? Ele escreveu mais ou menos em 770 a.C. e a sua profecia, o seu livro é direcionado para os ninivitas. Lembra da história do peixe, do monstro marinho que engoliu Jonas, porque ele desobedeceu a Deus? Então, depois ele obedeceu, cumpriu a determinação divina e profetizou para Nínive. Amós escreveu mais ou menos no ano 760 a.C. e profetizou para o reino do norte, reino de Israel. Oséias profetizou entre 760 a 730, mais ou menos, para o reino também de Israel, reino do norte. E o profeta Isaías, 740 até mais ou menos 700 a.C., profetizou para o reino de Judá. E Miqueias, 737 a 690, sempre antes de Cristo, profetizou também para o reino de Judá. Deixa eu voltar lá. Bem, entendeu? Cada profeta escreve o livro, as suas profecias direcionadas a alguém. Então nós temos reino de Israel, que é o reino do norte, comandado com 10 tribos, e reino do sul, reino de Judá, tribo de Judá e Benjamim, que nós chamamos reino do sul. Então cada profeta vai receber
do Espírito Santo, a inspiração divina, e vai profetizar para um grupo. Vamos para o segundo grupo? Mas primeiro deixa eu mostrar o mapa do vencedor. Lembra do mapa da rota do Êxodo? Deixa eu mostrar para vocês. Olha aí o mapa, que lindo, o mapa do Antônio Campos de Tocantins. Este foi o mapa escolhido. Veja que ele fez exatamente como foi feito durante a aula. Então, parabéns, Antônio Campos, Tocantins. É só aguardar aí o seu presente, a Bíblia apologética com os apócrifos. Vamos em frente. Agora o período babilônico. Então, Naum profetizou mais ou menos no ano 650 a.C. para Nínive novamente. Olha aqui, Nínive, que foi uma das capitais do Império Assírio. Abacuque, 630, sempre antes de Cristo, profetizou para o Reino do Sul, o Reino de Judá. Sofonias, 627, Reino de Judá também. Jeremias, 627 a 580, profetizou também para Judá, lembrando que Jeremias tem 2 livros, Jeremias e Lamentações, mas a data é a mesma. Daniel, 605 a 530, sempre antes de Cristo, profetizou na Babilônia, ele ficou lá na corte de Nabucodonosor. Ezequiel, 593 a 570 antes de Cristo. Veja que eles têm uma parte aqui contemporâneos, eles são contemporâneos. E ele profetizou no cativeiro da Babilônia. Só que ele ficava com o povo que foi levado cativo, enquanto que Daniel ficava na corte do rei, tá bom? Isso é importante. E aí, a terceira e última parte, que já é o Império Persa, ou Medo Persa, nós já vemos aqui Ageu, profetizando para o reino de Judá. Zacarias, veja que aqui eles já voltaram do cativeiro babilônico, 520, 518 antes de Cristo, também reino de Judá. Joel, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, para o reino de Judá. E Obadias, 500, profetizou para Edom. Os edomitas são descendentes de Esaú, irmão de Jacó, tá bom? Os edomitas. E Malaquias, 443, profetizou para o reino de Judá. E aí nós encerramos o Antigo Testamento. Deixa eu voltar lá na tela. Viu como ficou fácil? Se você quiser estes slides, eu envio para você. É só solicitar pelo e-mail teologia@icp.com.br. Eu vou deixar aí na descrição o link do playlist Estrutura da Bíblia, com as aulas, desde o primeiro bloco, o Pentateuco, a segunda, os históricos, a terceira, os poéticos, e agora a quarta, os proféticos. Está no playlist Estrutura da Bíblia. Vou deixar o link deste playlist. Vou deixar também o link do canal para você me ajudar a divulgar o nosso trabalho. Vou deixar o link do nosso site, o www.icp.com.br. Faça uma visitinha pra gente. Vale a pena conhecer o nosso site. E o meu e-mail, teologia@icp.com.br, para você, se quiser solicitar os slides que eu apresentei hoje. Não tem custo, tá? Só solicitar que eu envio para você com o maior prazer. Não esquece de dar o joinha aí para animar o professor. Na próxima aula, nós vamos tratar então dos 27 livros do Novo Testamento, divididos em 4 partes, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos estudar os evangelhos, os 4 evangelhos, as 4 biografias. Tudo isso nós vamos aprender na próxima aula. Tô indo embora. Forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.